Bem, aqui tem uma indústria de tecelagem, a indústria têxtil, tá? Essas casas eram dos gerentes. E aqui onde a gente vai passar em frente à universidade era uma vila operária, tá? Ou seja, quem está pagando urbana é aquela lógica que as indústrias se localizavam fora da cidade, não muito longe dela, e próximo de uma fonte de abastecimento, que era o açude de Bodocongó. Então o açude de Bodocongó vai criar um parque industrial aqui, com alguns curtumes, indústria ligada a produtos regionais, né? Era a fábrica de óleo de algodão, curtumes, porque tinha o matador aqui. Pronto, exatamente essa área aqui, toda essa rua aqui era a vila operária. Por sinal, um aluno que eu orientei, ele conseguiu uma foto, que eu nem sabia que tinha, ele conseguiu essa foto dessa vila operária. E a universidade era a escola politécnica, né, que só tinha um lá. Isso aqui tudo era uma fazenda de... Parece que ela começa no prédio da frente. É. E aqui, né, isso era uma das estradas que vinha, era a rodagem, né, que quando abre para os caminhões ligando ao sertão, né? Na verdade, essa área aqui, isso foi na década de 80 que abriram esse trecho aqui, que a estrada era formal. Era a chamada rodagem, né? A música de Jackson Pondeiro. Tem nega boa da rodagem, então era esse trecho aqui, né? Que ele só chegando ele vem para Campinas criança, né? E começa a trabalhar na rua, na feira, se eu não me engano. E vai ficando famoso em Campina Grande e começa nos cabarés. Primeiro da feira e depois parece que ele tem uma briga e vem pro cabaré aqui, porque os cabarés eram nas rodagens. Os cabarés. Ainda hoje o pessoal nos cabarés. E ele tem outra música, deixa eu... Ele tem outra música que é Bodocongó, porque era separado da cidade. Bodocongó. Pronto, veja aqui à minha esquerda, exatamente a volta do Zé Leal era aqui, né? Que fazia parte da rodagem, né? Eu passo aqui. Mas a estrada era aqui, ó. Que na verdade era curva, porque era uma estrada de gado, né? Pronto, aqui, olha, a volta do Zé Leal era essa aqui. Você vinha e entrava aqui, esse trecho não existia, certo? Só que era uma importante parada de carro que ia para o sertão no passado, né? Os ônibus passavam tudo aqui. Certo? Já existe a frente da prata? É antiga, a prata começa a surgir quando houve a reforma urbanística e a elite vem para esse trecho aqui da prata. Deixa o centro, que no centro morava a elite. Gente, tem um prédio aqui antiquíssimo. Pronto, que era esse o caminho que a gente vai fazer, que era o caminho de carro. A João Pessoa vai ser uma importante área de comércio atacadista, né? Campina Grande, na década de 60, depois de Recife, era o segundo mais importante polo atacadista do Nordeste. Só perdia para Recife. O pessoal vinha em caminhão do Maranhão fazer compras aqui. Maranhão para cá, de Bacabal, tinha uma clientela que vinha de Bacabal no Maranhão para comprar aqui. Né? Lá na frente está o Museu Histórico e Geográfico, que foi um presídio, depois foi os Correios, e aqui ao lado da catedral existia o Paço Municipal, né? Quem pagou urbana, que a gente estava falando, informação da importância das câmaras municipais, aqui era o Paço Municipal, que era onde ficava a junta de vereadores, que era quem administrava, né? E aqui tem um bequinho, que era uma entrada da cidade, a cidade era cheia de bequinho. Sim, aquele prédio ali, ó. Essa rua, ela se limitava a essa rua que a gente vai descer e ali a prefeitura, né? Era um grande largo, que era o Largo da Matriz, né? Então, ela não tinha depois é que ela é aberta e feita a avenida, tá certo? Década de 40, a feira era lá no centro e vem aqui para o local da feira. Olha, paga teu xixi. Aquele prédio lá parece que é o mais...
é o mais antigo de Campina Grande, né? Aquele prédio lá, que hoje é o Museu Histórico de Campina Grande. Que ele falou que foi Câmara de Vereador, de baixo era presídio. Tá? Eram casebres, né? Não havia... Bem, era casebres só, né? Vai ser a primeira rua. Uma das poucas casas antigas que restam aqui. Na verdade, depois vai ser uma rua chique. Só resta essa de casa antiga, né? Bem, gente, aqui a feira vem aqui na década de 40 pra cá, tá certo? A feira de flores, aí acho que não sei se vocês conhecem a feira, se não conhecer, vale a pena vir conhecer, certo? Para quem é de fora, tudo aqui à esquerda é feira, viu? Tudo aqui. São vários quarteirões a feira de Campina Grande, a feira central. E já foi maior, bem maior. Hoje ela passa por um processo de retração, né? Bem, por que o aldeamento aqui? Primeiramente você ia ter o Riacho das Piabas, onde está hoje o açude, né? Você tem o canal, né, das Piabas, que era o riacho. E aqui onde está o prédio da FIEP, um pouco ao lado havia uma grande lagoa, que era a Lagoa dos Canários, tá? Depois foi desviado e exatamente vai para o Riachão, tá certo? Então as águas que vai para o Zé Pinheiro lá, elas vão por baixo Paraíba, vai pegar o Riachão vai para o Rio Ingá, o Rio Ingá vai desaguar no Paraíba depois de Acauã. Acauã é limite entre o baixo e o médio Paraíba. Então essa área aqui é tipo um divisor de água. As que caem para lá, Bodocongô. As que vai para o Zé Pinheiro, vai para o Baixo Paraíba. Esqueci de mostrar, quase todos sabem aí o prédio da FIEP. Na verdade, Campina Grande é a única cidade, aliás, só que acho que Santa Catarina, que o prédio da Federação das Indústrias não é na capital, né? E parece que Joinville Santa Catarina é mais populoso que Florianópolis. É mais populoso, é maior. A Avenida Severino Cabral, popularmente a Avenida Brasília, e aqui você vai ter essa descentralização. Não sei se quem está pagando urbana ou quem já pagou, já ouviu falar nisso. A gente tem um processo de descentralização das atividades econômicas, né? E uma área especializada, né, na questão de concessionárias, tá? Não, olha, o lance do relevo, né? Que tinha os mares de morro, tinha a Mata Atlântica, né? Então essa Mata Atlântica impediu do povoamento, entendido? No interior. Então eles diziam que a gente vivia feito caranguejos, que só tinha gente no litoral, as capitais. Então o que é que era? Tinha uma cidade no interior que era para receber todo o comércio. Então, no Rio Grande do Norte tinha Mossoró, na Paraíba, Campina Grande. Campina Grande era da micro-região toda, da região toda. Em Alagoas tem Arapiraca, que é a principal cidade, próximo da capital, que era comércio. Em Pernambuco tem Caruaru. Na Bahia tem Feira de Santana. São as cidades chamadas Bocas do Sertão. Bocas do Sertão. Era cidades próximas à capital, mais próximas à capital, mas que era para pegar o comércio daquela zona todinha e mandar para a capital. Agora, a Campina Grande tem uma posição privilegiada, porque como ela está aqui no alto, né, 500 metros, ela vai para João Pessoa, vai para Natal e vai para Recife, né? Diz que quando quer ir para a província, vai para João Pessoa, para a praia. E quando quer ir para a metrópole, vai para Recife. Porque Recife é uma metrópole. Precisa ir em Recife, viu?
botando fogo aqui para vocês incendiarem. Vai depender da aula de hoje. Depende da aula de hoje. É só ajudar a turma de manhã. Gente, olha, Vê o Instituto Bertrand. veja aqui, a gente é uma área periférica da cidade, porque aqui a cidade começa a terminar, mas aquela ideia de periferia de luxo, né? É o bairro com maior renda per capita, inclusive era da Paraíba. Não sei se é daí. Eu acho que sim, porque ficou pobre, deixa de ser bairro do Mirante. Se tiver uma casa mais fraca, deixa de ser Mirante. Então aquela ideia de periferia pobre nem sempre se aplica. Existem as periferias de luxo, tá? Esses condomínios que estão construindo aí, são, parece 10 hectares. São 4 espigões, assim, aí você desce com piscina gigante e não sei o que, vai ter. É uma mistura já urbana com aquela ideia de subúrbio Agora Campina Grande foi tão importante, citando até Faustino, que só no censo de 2010 é que a mesorregião litorânea lá passa a mesorregião do Agreste. Até 2010 a mesorregião do Agreste era mais populosa. Hoje é bem mais, né? Devia ter entregado, olha, eu vou entregar agora, sabe? O perfil do celular. Pronto, esse acesso, toda essa área agora vai ser valorizada, né? Então o Estado vai valorizar todas essas terras, né? Aquilo que a gente está falando, o papel do Estado na valorização. Aí, nessa parte aí de trás é o Parque do Poeta, né? É um grande granito que você vai ter aí, né? Um granito, uma rocha próxima ao granito, né? Imensa, é quase um círculo com um rabo, né? Em torno de 7,5 km, 7 km de raio. Cadê a menina do quilômetro lá? Que andaram 4 mil quilômetros. Ela vai descascando, certo? Os boulders é uma ocorrência importante, certo? Rochas graníticas e gnásicas que se fraturam e que depois tomam essa forma erosiva. Gente, observe que a gente só vai descendo, né? Olha, vai prestando atenção, sim. Só vai descendo. Sim, só descendo. Estou aqui mostrando o perfil. Né? Depois, se a gente for aqui bem para longe, nesse azulzinho aqui, ó, aqui é Souza. E mais adiante é uma outra coisa aí que eu esqueci de fazer. Já é o Ceará. Agora, se você olhar bem direitinho, aqui embaixo, olha, logo no início, aqui no zero, não tem um azulzinho embaixo? Formação Gramame. É calcário da formação Gramame. Entendeu? Onde explora cal e tal. Em cima da formação Gramame, certo? Tá o Barreiras. Barreiras continuam. Aí, onde termina aqui o Barreiras, essa conversação, aí você vai ver a depressão. E a depressão assim, tem um pouco de granito e um pouco de sedimentar. Passa aí. Olha, o que eu tô Licença. Deixa eu ver se eu percebi. entregando aí, já completando com Margarida. O que eu tô completando e já entregando, Margarida. Já completando com Margarida é 2 mapas aí. Um das grandes unidades geomorfológicas, que é esse daqui, e outro das grandes unidades geológicas. Certo? A gente já está na província geológica estrutural da Borborema. Está escrito aqui Borborema, que é diferente do Planalto da Borborema. Nesse mapa de Margarida, que está de vermelho aqui, ó. Esse vermelho aqui. Todo esse vermelho aqui, ó, é a província geológica da Borborema. São rochas cristalinas. Em poucas palavras, são rochas cristalinas, magmáticas e metamórficas. O pessoal que entrou agora, a gente ainda vai falar, talvez já saibam, né, que aprendeu no ensino médio, senão as magmáticas ela tem as intrusivas e as efusivas, que são as vulcânicas e as plutônicas, mas a gente aqui não tem quase nenhuma vulcânica aqui nessa província geológica. Então são rochas mais resistentes, né? Então, quem dá a estrutura do relevo é a rocha. Né? Então, ela estava mostrando aí, essas outras cores aí são rochas sedimentares que ela estava mostrando.
Aqui é a Chapada do Araripe, né, que ela passa de 800 metros de altitude. Você foi lá, Fui lá, Aí você tem poucas rochas sedimentares, mas embaixo está a rocha cristalina. Essa rocha cristalina, essa província geológica da Borborema, vai desde o Ceará até Sergipe. É por isso que tem tão pouca água aqui no nosso subsolo. São rochas cristalinas. A gente tem pouca rocha sedimentar no meio da província geológica da Borborema. E o outro mapa é de relevo, que são as grandes unidades de relevo que é estudado, para quem entrou agora, é estudado na disciplina de geomorfologia, que é o estudo do relevo, né? Então no meio aqui, por exemplo, tem um planalto da Borborema. Então a província geológica, a gente está na província geológica da Borborema e no planalto da Borborema. Mas já começou a descer o planalto da Borborema, já tem essa grande descida aí de Campina Grande. E vai ter a outra maior ainda, a gente vai descendo, que é do Riachão. Lá no Riachão, quando a gente estiver no Riachão, a gente já está na depressão sublitorânea, deixou o planalto da Borborema. Então são as unidades, as grandes unidades geomorfológicas, é esse daqui. Que é esse daqui. Tem uma mais íngreme, a Margarida mostrou, que é de areia. Se vocês não forem em areia alguma vez, você descendo de areia para a Lagoa Grande é bem íngreme a descida. Essa descida aqui é um pouco mais suave. Então a areia tentou se construir até a estrada de ferro, naquelas brigas dos coronéis, no fim do século XIX e início do século XX. O coronel de João Pessoa era contra o coronel de Campina Grande. Então tentou se construir a estrada de ferro sem passar em Campina Grande, mas por onde? Então a estrada veio até a Lagoa Grande, a estrada de ferro, mas não conseguiu subir. Aí o coronel daqui, né, o Cristiano Lauriti, que era genro do Alexandre de Cavalcante, que Antônio falou ontem, era um dinamarquês, né? E tem um casarão lá em Campina Grande, tem umas lojas que era a casa dele lá. Naquela parte de arte deco tem uma casa assim, tem uma coisa diferente. E ele vai para a capital da República, né, para o Rio de Janeiro, e tentar destravar isso daí. Isso é uma briga, quando chega em uma pessoa, o governador manda prender ele fica preso. Tem toda uma briga aí política, mas no fim, em 1907, o trem chega em Campina Grande. Campina Grande já estava crescendo muito por causa do algodão, e a partir do trem, muito mais ainda, porque vai ser inclusive o ponto final do trem até 1957. Então todo o algodão, todo não, mas a grande parte do algodão do sertão da Paraíba, do Rio Grande do Norte e mesmo de Pernambuco vem para Campina Grande. Vai se tornar um centro financeiro. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e os amigos que lá deixei. Porque tem umas casas aqui novas, mas que eles fazem no estilo de varanda. Tá certo? E seguia por aqui, por Ingá. Ele descia a Serra Redonda lá. E seguia por aqui. Essa estrada aí vai dar em Campina Grande. Não, Serra Redonda, Marcelo do Branco já passamos. Não, ficou para trás. Sim, o caminho do gado, a antiga que ele está falando, o caminho do gado. Ele para parar. Olha, ali eu não sei se vocês viram, quando eu mostrei onde tem a Serra Redonda, ali era o caminho do gado. Quem vinha de Campina Grande vinha por lá. Não havia 230, então passava aqui por dentro de Ingá. Vai bater no Santo Antônio. A rua Santo Antônio. Se você for aqui, vai entrar em Santo Antônio, realmente. Agora ele perguntou aquela dali, a gente estava falando daquela dali. Eu disse, olha, essa estrada já, eu não sei quando foi asfaltada, mas ela já era terraplenada. Ela passa depois, porque a Jaceira morava aqui, ela disse que quando passou fora do Ingá, o pai dela comprou 50 redes
porque se viesse homem se quebrasse, tinha no povo dormindo. Mas tu sabe, essa de João Pessoa para Campina? Não sei exatamente Essa a data. Mas é meados do século XX, desde 40, 50, não, por aí. Mais de 40 já tinha ela. 40 já tinha para João Pessoa. Olha, só queria falar o seguinte. Não sei o percurso, mas Não era essa esse rodovia, percurso, essa era rodovia esse aí, olha, a gente largou essa rodovia Em 40, que ia parar em João Aí Pessoa eu sei que e entramos agora na depressão. Por quê? Descemos, certo? E vamos virar assim. Então a gente vai caminhar agora dentro da depressão, paralelo à depressão. Certo? Veja como o relevo é mais aplainado, né? Ele é mais plano, lá ele era mais movimentado. Né? E como muda, porque aqui também essa área aqui, a vegetação, mas isso daqui ela foi toda destruída para dar lugar ao capim, para o gado. A vegetação é vegetação de transição, porque você tem a mata lá no litoral e até você tem mata e sertão. Aí você vai passando pelas transições. Aqui é subterrânea. Está no meio da aula. A gente aqui ainda recebe a influência do mar na vegetação. Eu não sei se vocês observaram, lá você tem É o uma área com mais agreste. mata, mas o agreste lá é diferente, ele é mais arbóreo, aquilo é mais arbustífero. Mas mesmo assim, toda essa área aqui foi devastada para plantação de capim. Né? Havia uma mata aqui de agreste que foi substituída pelo capim. Ela dá essa ideia de campo sujo, mas na verdade não era mata. O nome agreste significa transição. É uma vegetação de transição. Para a gente sair da mata atlântica e chegar no sertão, a gente atravessa essa transição. Mas nós vamos falar um pouco melhor, porque a gente está no meio da história. Início do século XX, vai ter a ferrovia que vai passar aqui, a cidade vai ter uma relativa prosperidade, inclusive com uma fábrica da Anderson Clayton, que era um truste, né? Porque não dá tempo, mas é bem interessante, ainda existe a ferrovia, está desativada. A igreja, o coreto, né? Certo? 18 era? Tá. Não, essa daqui é anterior, ela é colonial. Aqui é barro. Que foram mantidas. Pronto, olha a igrejinha, tá vendo? Geralmente você vai ter essas duas igrejas, uma que era dos brancos e a igreja dos homens pretos, né? Havia essa. Era mais simples, lógico, né? Não, mas é. Não, mas isso reflete exatamente como nossa sociedade foi estruturada, né? Pronto, olha o rio aqui, tá? Está nascendo. Tá bem. Passou a semana todinha chovendo. É o rio Ingá, o Pacamarte, né? Vocês perceberam, né, que é uma rua que ela não tem um alinhamento, exatamente porque ela vai surgindo ao longo do caminho, né? Tem um casario muito antigo, né? Pronto, aí veja a diferença. Antigamente o caminho era o gado andando a pé, né? Hoje é de caminhão. Por isso que as cidades também perdem importância, porque não tem paradas mais. Geralmente você vai ver alguma coisa da vegetação no topo das serras, né? Dessas partes mais elevadas. Se é nessa ou na outra? Tem uma capelinha em cima dali. Tem. Em cima do morro. Não, tem um cruzeiro, né? Em todo o Brasil e no Nordeste, e as itacoatiaras, que tem também vários cantos, mas é comum, mas não é tão comum como baixo relevo. Ela tem que pegar um material duro, resistente, duro em termos de atrito, né? Então, perto das itacoatiaras, teria que ter alguma fonte de sílex ou alguma coisa assim. O sílex é um quartzo com a microcristalização, algum material que tem uma resistência alta para poder raspar e cavar a rocha. E água. Todas as itacoatiaras que eu conheço tem uma água junto, tem um córrego junto, tem um rio, tem um riacho junto. Aqui em Pedra Lavrada,
onde tem mais? Em Picuí, eu conheço essas 3 aí. Sempre tem água junto. Então você tem que ter. A rocha geralmente não é uma rocha frágil. Lá em Picuí é uma rocha um pouco menos rígida do que a daqui. Aqui é quase um granito. É uma rocha metamórfica, mas é uma rocha metamórfica extremamente dura em termos de atrito, sabe? Para quebrar também. Todas as duas coisas. Então é um trabalho imenso, é um painel imenso, né, aqui. Então no dia que vocês puderem, vocês venham aqui visitar as Itacoatiaras do Ingá, seja sozinho, seja como professores. Tem um museu tem um museu junto das Itacoatiaras, um pequeno museu da prefeitura aí. Quem coordena é um colega de vocês que está se formando agora, é daqui do Ingá. E tem também fósseis do Pleistoceno, né, que não é daqui. Segundo o Djaí, saiu de lá de Boa Vista, né? Então são esses fósseis, muitos desses fósseis encontrados do Pleistoceno aqui na Paraíba são quando o pessoal começava a descavar os tanques naturais. Vocês viram que rompeu um tanque natural lá em Pocinho, né? Eles já era um tanque que eles faziam uma barragem para aumentar a capacidade do tanque. O que rompeu foi essa barragem. O tanque já tinha lá com alguma depressão que armazena água. Antes de armazenar água, desde os índios, depois os fazendeiros, eles começam a descavar os tanques para armazenar água, né? Quando eles começam a descavar, começam a encontrar fósseis do Pleistoceno, né? Que é a divisão de tempo geológico anterior à nossa. Então o Pleistoceno, segundo a nova tabela cronoestratigráfica, né, terminou há 11.700 anos atrás. Tal dos desenhos. Então, dessa época em diante, ficou proibido muitas coisas, certo? Quando vem esses internacionais, porque destrói, certo? Jogava o ácido para ficar ressaltada para tirar fotografia. Quando ela é de lado do rio Ingá, né? Essa Itacoatiara. Eu quero falar de geografia humana agora. Aproveita a paisagem que a gente está passando pela primeira vez. É grato. Não dá nem para ver qual é a rocha, mas aqui é tudo cristalino. Ou magmática plutônica ou metamórfica aqui. Se vocês virem camadas aí, alguma coisa assim, vai ser metamórfica, viu? Agora o gneiss, que é o caso lá das Itacoatiaras, ela às vezes apresenta faixas, não é camadas. Ela não tem esse plano de fraqueza. Apesar que se você for explodir com dinamite, é um plano de fraqueza, mas é muito pouco essas faixas, é um plano de fraqueza. Você vai tentar explodir no plano de fraqueza da rocha. Mas ela não dá para você destacar as camadas como num quartzito ou numa rocha assim, que você consegue com alguma força destacar as camadas. Olha, uma outra coisa, quando você vai cantando e você quer ver, você tem que ver as referências. O Ingá, não sei o que, né? Nada melhor para referência do que isso aí, ó. O fio de alta tensão. Porque você vê nas imagens e você vê por onde ele está passando. Quando você vê o mapa, porque você vê o mapa primeiro para poder vir para o campo. Aqui o pessoal aqui do terceiro grau, né, é obrigação ver o mapa antes, certo? A criança não, vai sem o mapa, mas o adulto tem que ver o mapa antes, né? Olha, Margarida é especialista em leitura de imagens, viu? Porque ela foi professora lá em Manaus, isso aí. Então ela quando bate o olho, ela já vê muita coisa. Então, por exemplo, lá junto de Campina Grande tem uma fratura que depois a gente descobriu que era, a gente deu o nome do grotão, né? O nome da fratura. Mas primeiro Margarida viu na imagem, depois é que a gente foi procurar. E pra gente achar essa fratura, pegar uma estrada que chegasse na fratura, pegou a estrada que ia pela FAP e não era. Depois foi tentando chegar pelo Genipapo.
Aí só depois é que eu saquei que podia ser uma que começa perto dali da universidade, né? Entre a FAP e o São Januário. É uma fratura e vai bater lá na estrada Puxinanã, São José da Mata, né? Tem dois vales em V. marcados porque são fraturas em Campina Grande. Essa lá bem longe, e uma pertíssimo da rodoviária, que vocês deveriam ir ver. Essa perto da rodoviária, eles estão rebaixando cada vez mais. Mas era um vale em V muito pronunciado. Um vale em V pronunciado, eu quero saber a origem. Fratura, certo? Um vale daquele só se forma depois de uma ocorrência de uma fratura. Provavelmente, viu? Ainda é requício daquele evento que aconteceu no Proterozoico, no Neoproterozoico. Então, quando aqui estava como está nos Andes hoje, sendo empurrado placa para cá, placa para lá, placa para lá. E aqui provavelmente se formou montanhas na época. Esse relevo que teve na época não existe mais, né? O erodido, não existia Planalto da Borborema, o Planalto da Borborema é jovem, considerando essa idade aí, né? Que a gente está falando há mais de 541 milhões de anos, que é quando termina o Proterozoico, o Neoproterozoico. E o Planalto da Borborema em torno de 23 milhões de anos, neogênio, paleogênio, esse limite é 23 milhões de anos. Então essas fraturas provavelmente estejam relacionadas àquele evento que aconteceu no Neoproterozoico. Não é um rio que cavou lá. A gente fez, inclusive, e uma linha de fratura, não é nem um rio, um córrego, não tem um rio passando, porque o relevo é quase a Síria Nascente lá, né? Síria Nascente lá, ele é quase uma nascente, porque você não tem uma bacia lá para cavar com muita água essa fratura, esse vale, que a gente fez um estudo, eu e Margarida, que ele dá 100 metros de nível no início. Aqui em cima está a uma altitude e aqui embaixo 100 metros a menos. A importância que teve o gado, né, como gerador de riqueza nessa região, tá? Tá certo? Entende? Mas até esse período o gado ainda ainda não existia o caminhão para transportar, tá certo? Mas tem, então esse conjunto belíssimo. A gente vê inclusive que é novo, tá vendo? São fotos assim, né? Mas o que ele mostrou ontem nessas áreas de encosta, eu acho que já foi em Angra do Reis, mesmo em área não mexida, né? Reservada, essas chuvas provocam o movimento de massa e termina expondo a rocha, tá? Porque todo lá o Rio de Janeiro, praticamente todo, tirando aquelas baixadas, tipo a Baixada Fluminense, a Baixada Santista, as praias, é cristalino. Lá você não tem essa bacia sedimentar litorânea como a gente tem aqui na Paraíba, Pernambuco, Alagoas, não tem essas rochas sedimentares, essas barreiras daqui. E é muito encosta. Então lá o solo é raso por causa disso. No caso da gente aqui, mesmo em áreas planas, né? E no Cariri pior do que aqui, o solo é raso. Mas já é outra razão. Porque você começa a ver o processo de intemperismo, né? Começa a se formar o solo, aí dá uma chuva de 100 milímetros de uma vez só. 136, como foi aquela de Cabaceira essa semana, 140. Isso lava, isso carrega o solo, se não tiver vegetação carrega mais ainda, né? Aí vai ficando, muitas vezes vai ficando só os pedaços grandes, mais pesados. Então você vê um solo com fragmentos rochosos, com seixos, né? E fragmentos até maior do que seixos no solo. Isso é comum a gente ver, principalmente nesse Cariri oriental mais seco, né? De Cabaceiras. Lá no ocidental, pelo menos do que eu conheço lá, é mais incomum. Chove mais lá de Taperoá para lá. Aqui é a cidade de Mogeiro, a gente vai parar aí, né? Ela pertenceu ao Ingá. Pertenceu ao Ingá. Depois ela se desmembra. Todas essas cidades elas estão na área de influência de Itabaiana.
Mogeiro, Inhá, mesmo, estão sob a influência itabaiana. A Itabaiana até 1907 vai ser o fim da linha do trem. Então, você ser o fim da linha do trem, isso em termos de como é que chama? Pazuello era especialista em Logística. De logística. É um ponto final, que a partir dali, o interior, até ali você podia ir de trem, dali para frente de burro, né? Se não tinha estrada ainda, né? Então todo o fluxo vai vir para lá. Então a Itabaiana vai ter uma importância muito grande até esse momento. Aí quando você liga o trem a Campina Grande já era importante, né? Mas não tinha o trem ainda e pronto. Aí, a partir daí, Itabaiana começa a ladeira abaixo, apesar que Itabaiana sempre foi lá embaixo, né? Sempre foi lá embaixo. Itabaiana está no Gabre. Gabre de Cariatá. Afunda localmente, entendeu? Parte sobe e parte desce. Então essa parte que desce a gente chama de Gabre, e a parte que sobe chama de rosto. Então é no fundo você não consegue ver, mesmo que você esteja no alto, por exemplo, lá na pedra, cadê Joás? Lá na Serra Velha, o pessoal, um grupo meu que fazia caminhada, às vezes uma vez acabou lá e vê as luzes de noite. Mas de dia dá para ver um bocado de cidade de lá da Pedra Velha. Então, o ideal é você fazer uma barragem que seja o menor, a menor exposição ao sol. Então você, quanto mais profunda e menos área de exposição da água, melhor. Então esse era projetado duas barragens, de Curimatã e Acauã, que começaram a ser feitas. Essa de Acauã hoje é outra Acauã, nem aquela Acauã de antigamente não. Essa de Acauã tem a marca na rocha ainda, e a de Curimatã ela foi inclusive instalado toda uma estrutura de engenharia lá, que era o Exército, começou a fazer e não terminou, na época da ditadura. Aí mais recentemente, mais abaixo, já na passagem, eu acho que já no começo do século XXI, é que é feita essa barragem de Acauã, que é uma das maiores barragens da Paraíba, né, de 250 milhões de metros cúbicos. Então, a partir daí, porque quando o Boqueirão foi feito foi inaugurado em 1958, 59, né, Boqueirão, por aí, 57, 58, 59, por que Boqueirão foi feito? Porque Campina, no censo de 40, Campina Grande era a 12ª cidade mais populosa do Brasil, quase 130 mil habitantes. E na década no censo de 50 era a 13ª, segundo o IBGE. Então Campina era uma importante cidade para o capitalismo brasileiro. Entendeu? Ninguém faz a água por causa da população, não, faz pelos interesses econômicos. Ela foi feita para Campina Grande. A barragem de Vaca Brava, de 1939, já não comportava a população de Campina, que cresceu exponencialmente. Aí quando Campina foi feita, até quando eu era criança, na década de 60, depois eu não me lembro mais, mas a gente chama comporta, mas não é comporta, são válvulas, ficavam abertas para o rio ficar correndo durante o ano todo, porque você tem essas cidades abaixo de Boqueirão. E ela fica aberta, pelo menos uma delas, eram duas, fica aberta até aquela seca da década de 90, quando é fechada totalmente. Entre a década de 90 e Acauã, essas cidades abaixo de Boqueirão sofreram muito com escassez de água. Não tinha água. Itabaiana, Salgado, todas elas que pegavam água do rio Paraíba. Aí quando Acauã é feita, na passagem do século XXI, aí a Acauã é quem faz isso. Hoje Acauã, Boqueirão, depois da transposição, também está fazendo isso, mantendo a válvula um pouco aberta para o rio percorrer água. No caso Acauã, além do abastecimento das cidades de água, a partir dessa parte que o rio deixa de ser encaixado, tão encaixado no vale,
começa a você ter um depósito de solo, de sedimentos maiores de um lado e do outro do rio, e vai ter fazendas, começou-se a utilizar economicamente essa água. Joab foi um orientado meu, fez uma monografia sobre Acauã, mostrando o impacto negativo e positivo da construção de Acauã, desde as populações que foram deslocadas e, aqui no caso, abaixo de Acauã, utilizando essa água, os donos de fazenda começaram a irrigar capim e hoje, além de essas atividades agrícolas, antes mesmo de Salgado, que a gente já vai pegar em Salgado, na cidade de Salgado, é uma quantidade muito grande. E você olhando pelo Google Earth, depois vocês acompanham o Rio Paraíba pelo Google Earth, de piscinas de produção de camarão. Não dá pra gente ver, talvez a gente veja uma ou duas de produção de camarão. Você vai ter produção de camarão até lá em Lucena, certo? Isso é também a consequência da transposição do São Francisco. Então, além da transposição, os estados, né, priorizaram os projetos. Esse daqui é um projeto de agronegócio, pela minha concepção, não sei se Antônio pensa assim, de agronegócio. E aqui é a área mais úmida, quer dizer, esse canal vai ligar os dois rios do açúcar, os dois grandes rios do açúcar da Paraíba, que é o Rio Paraíba e o Rio Mamanguape. E o Rio Mamanguape, que é onde você começa a grande produção. Assim, a partir do pilar, né, no caso aqui do Rio Paraíba, você vai ter as rochas sedimentares, um relevo mais plano, ideal para o agronegócio, né? Ideal para o agronegócio aí. Não sei, a minha concepção, porque você não tem problema de abastecimento da água, apesar que, mesmo antes da transposição, a Acauã já começa a fazer as adutoras para essas cidades, Ingá e outras, independente da transposição. Não se falava da transposição quando foi feita a Acauã. A Acauã anterior ao governo Lula, né? Foi ainda no governo Fernando Henrique. Esse projeto da transposição ele só vai ser reativado com o governo Lula. Então, logo no início do governo Lula, o embate político foi muito grande, né? Então, o Lula botou o vice-presidente, né, o Zé de Alencar, era um industrial, para vender e fortalecer politicamente, né, a ideia da transposição. Então, ele foi em todos os estados, né, veio aqui em Campina Grande também, para mostrar o que era o projeto da transposição. Então, esse canal aqui é um projeto do governo do estado, financiado com dinheiro federal, de R$1 bilhão, se eu não me engano, que vai tornar o rio Mamanguape também um rio com água o ano todo. Então, essa água que vai em direção à mata, né, vai tornar aquela área da mata, que é onde está o agronegócio da cana-de-açúcar, né, pode ser outro também, mais economicamente viável, se você tendo água. A gente está atravessando o primeiro pedaço do Barreiras, viu, Margarida? Então, se lembra de ontem, da aula de ontem? Então, esses barreiras residuais, né? Esse barreiras, que é uma rocha, às vezes tem mais areia, às vezes tem mais argila, às vezes tem material mais grosseiro, que a gente chama conglomerado. A origem desse barreiro aqui na Paraíba é do Planalto da Borborema. Então, esses sedimentos estavam lá em cima e agora no Pleistoceno, né, que é anterior ao nosso, o Holoceno, né, agora no Quaternário. Pleistoceno, segundo a nova tabela de cronoestratigráfica, a tabela cronoestratigráfica, há 2,5 milhão de anos atrás, começa o Pleistoceno. Então, no Pleistoceno houve 4 grandes glaciações e quatro intervalos de tempo aí interglacial, que é mais quente, né? Então você vai ter um tempo que vai ter geleiras, né? As geleiras se expandem além dos polos, diminui a quantidade de água nos oceanos, o clima modifica muito, né? Aqui vai ser mais seco, todo o Brasil vai ser mais seco, né? E
Aí depois você tem o tempo mais quente, que torna mais úmido essa área. Segundo Jatobá, o processo erosivo maior. O processo erosivo maior é exatamente na passagem de um para o outro, viu, Margarida? Não sei se você leu isso daí. Porque quando você tem esses eventos mais extremos, quer dizer, pode ser, numa época mais úmida, o solo se aprofunda. Aí o clima vai ficando cada vez com menos chuvas, a vegetação vai modificando e vai dando aquelas chuvas mais pesadas. Então, esse barreiras, ele veio lá de cima. A gente tem vestígio desses barreiras lá de cima, tem barreiras mais antigos. Chama-se Formação Serra dos Martins. Então, a gente tem esse vestígio em Bananeiras, tem esse vestígio menor ainda em Areia, tem em Araruna, tem na Serra dos Coités. São os maiores que tem aqui na Paraíba, do Barreiras. O resto é muito pouquinho, quase não. Lá em Picuí tem outros cantos também, que a Serra dos Coités, não, Serra de Coité, Coités não, Coités é em Campina Grande. Serra de Coité. Na verdade pega o norte de Picuí, numa floresta, Coité e o Rio Grande do Norte lá, essa formação Barreiras lá. Olha, alô? Tá ligado. Alô, tá escutando? Olha, o seguinte, indo aí no que Alexandre falou, né? Qual é o problema? Ele falou assim, no Rio de Janeiro, né, o granito está bem próximo do mar. Você vê lá o Corcovado, tudo aquilo, o granito está próximo do mar. Aqui, essas ocorrências maiores do granito e do gneiss, como é a Borborema, já está a 120 quilômetros do mar. Então, quando essa Borborema elevou-se, então esse material que estava em cima desceu até o mar. Por isso que nós vamos ter aqui a formação Barreiras, desceu tanto para o lado do mar como para o lado continental, certo? Então você tem o Barreiras sublitorâneo e você vai ter o Barreiras continental, que é Coités. Então, essa questão. Outra coisa também, os 4 quadrantes do escudo brasileiro, né? O quadrante do Nordeste é o mais rebaixado. É o mais rebaixado. Por isso que deu oportunidade de se formar essas formações como o Barreiras. A gente entra e sai do Barreiras. E lá na beira do rio a gente vai tirando o solo, vai estar o cristalino de novo. Né? Aí a gente vai entrar e sair do Barreiras mais uma vez, que vai ser depois de Itabaiana. Aí a gente vai, depois de Itabaiana, a gente vai pegar a estrada em cima do Barreiras, aí quando chega em Pilar, aí como o rio escavou, né? O rio escavou tanto que ele chega a mostrar a rocha que está embaixo, que é um cristalino de novo. Lá em Pilar a gente vê 3 idades diferentes de rocha. O cristalino, né, que vai ser do neoproterozoico, provavelmente. Você tem rochas aqui na Paraíba, do Arqueano também, mas a maior parte das rochas é do proterozoico, do neo, do meso e do paleoproterozoico. E as do neoproterozoico está relacionada em muito a esses eventos transbrasilianos. Teve rochas que se formou nesse evento, tanto metamórfica como magmática, tônica, né? Teve vulcânica, provavelmente sim, mas não existe mais essa daí. As rochas vulcânicas que a gente tem aqui na Paraíba são recentes. O que é recentes? 23 milhões de anos atrás, né? Como essa de Boa Vista. Tem aqui do Itapororoca, né, Margarida? Itapororoca, né? Uma cidade que é do Cretáceo, se eu não me engano, já é mais antiga um pouco, essa de Itapororoca. Olha, a formação Barreiras, vocês vão ver que eles são predominantemente inconsolidado às vezes e avermelhado. Por quê? Por que fica vermelho? Vermelho, amarelo. Por que é? Diga. Você sabe, Elias. Sabe. Vai.
Ele diz o ferro aqui. Do ferro, claro, o ferro 2 e ferro 3. Agora, por que só ficou o ferro? Por que o ferro se concentrou? Porque esses minerais mais comuns, o cálcio, o sódio, o nitrato, foram embora, o magnésio, né? Com as chuvas torrenciais que a gente tem aqui nos trópicos. Então esses minerais foram embora para onde? Foram embora para onde? Para o fundo dos mares e para as baixadas interiores, certo? Esses sedimentos menores foram para lá, tá certo? Então a gente tem que contar muito com esse negócio da lixiviação dos solos. A gente diz assim, olha, o Brasil, um país tão bom, tão maravilhoso, não tem terremoto, não tem furacão, não tem nada, mas tem a lixiviação dos solos. Chove muito e os nossos solos se lixiviam, né? Quer dizer, o que significa? Vai perdendo minerais. São pobres em minerais. O do Amazônia pior ainda. Solos amazônicos, né? O amarelo é limonita. O amarelo, né? Então você tem nesses solos amarelos, aquela cor amarelada é a limonita, é um óxido de ferro. Assim como a goetita também é óxido de ferro, né? Muda um pouquinho a composição, mas todos os dois são óxido de ferro. Quer dizer, ferro e oxigênio na composição. Às vezes, viu? Só completando algumas vezes, esse óxido de ferro vai ser o cimento do endurecimento de algumas camadas superficiais de solo, que a gente chama laterização. Não é isso, Margarida? Justamente as lateritas. Olha, aí tem mais outra coisa, tem um negócio que se chama linhas de pedras, que depois preciso estudar um pouco para saber, porque essas linhas de pedra, stone lines, elas significam episódios mais secos e mais úmidos, né? Agora, sobre o solo amazônico, são fraquíssimos na questão mineralógica. Eles não têm muitos minerais, assim. Então, ou são muito arenosos ou são muito argilosos. E quando são argilosos, eles são ferruginizados, muito ferruginizados. Então, a importância da cobertura da vegetação. Porque quem dá matéria orgânica para os solos amazonenses, de uma maneira geral, são as folhas, que como é uma vegetação perene, sempre está caindo folhas, sempre está nascendo folhas, a floresta é sempre verde, é sempre brilhosa, porque as folhas estão novas. Como folha de mangueira, você não vê a folha nova da mangueira que brilha, né? Então, quando você retira a vegetação do Amazonas, você está retirando também a fertilidade, a pouca fertilidade que os solos têm, que é dado pelas folhas, pela matéria orgânica, certo? E aí a gente tem que falar. Quando teve aquelas queimadas lá no Amazonas, então o INPE disse, a gente pode acompanhar pelo satélite, pelas novas tecnologias, quais são os fazendeiros, onde é que se está colocando, quem é que está desmatando a Amazônia, que nunca foi tão desmatada como nos últimos tempos. O que foi que o governo fez? Tirou o presidente do INPE, certo? Quer dizer, não quer ver a realidade. O INPE, isso que você tem que fortificar. As nossas instituições são importantes, né? Então, o INPE podia controlar tudo. E o INPE nunca foi muito, assim, de trabalhar muitas causas sociais. Mas o pouco que vai trabalhar, a científica e a tecnológica, é impedido, certo? Então, por isso, a valorização que a gente tem que dar às instituições. A valorização que a gente tem que dar a o EPB, certo? Que apesar dos seus vícios, tem lá seus vícios, mas é quem dá a oportunidade da gente estar junto, pesquisando e pensando junto, certo? Tem uma coisinha assim que... Agora... Eu falar, vou sair correndo com o microfone. Mas até esqueci. Sim, que o Milton Santos fala sempre, porque o conhecimento, ele é criado, ele é formado nas cidades. A cidade é o locus do cidadão e da cidadania. Na universidade, o que é a importância da universidade? É na universidade onde se dá o roçar das ideias, como ele fala, o roçar das ideias, né? A geografia é importante porque tem a parte física, tem a parte
humana, tem a parte urbana, tem a parte tecnológica, né? Então a gente tem que valorizar todas essas coisas e lutar muito, viu? Para que o futuro seja um pouco melhor. Porque a gente pensa, eu nunca pensei que a gente ia viver um período de atraso tão grande como os que estamos vivendo agora. Eu nunca pensei, achei que ia tudo ser mais flores, mas não é. Se fechar o olho um pouquinho, a coisa piora, certo? O milagre econômico, que é na época dos militares, foi um crescimento sem distribuição de riqueza, mas ele tinha um projeto de crescimento. Então o INPE, a Embrapa e muitos desses órgãos científicos de hoje, a origem é da época dos militares. E eram militares com conhecimento técnico, né, que dirigia esses órgãos. Então eles não foram para ser ideológicos, não. Mas hoje quem é que está hoje o poder que está o poder que está hoje, ele está ancorado numa base religiosa e numa base do capital, o mais atrasado do capitalismo, que é aquele capitalismo predador, que é o início da colonização da gente. Porque o INPE, a Embrapa, ela vai ocupar esses espaços, mas com tecnologia até de novas técnicas preservacionistas de produção. Que é o caso, por exemplo, de você plantar sem queimar, sem botar fertilizante. Você pega uma cultura e bota outra. Isso foi desenvolvido pela Embrapa, né? Então você tem isso daí, mas hoje a política deixa eu só terminar. Hoje a política é aquele predador que queima, que mata índio, que o Brasil foi e que vai atrás de trabalho braçal escravizado do outro lado do Brasil. É o poder que está hoje no Brasil. Então todas as lutas, as almofadas sociais e tecnológicas estão sendo escapadas. As universidades, os centros de pesquisa, etc. Porque quanto mais ignorante for a população, mais fácil você fazer isso. E utilizam a religião para isso, para tornar a pessoa ignorante. Melhorado, né? É um gado de corte. Né? Que é esse gado branco é dessas raças zebuína, Nelore e tal. Tá? É indo-europeu, exatamente. Bem, que não é o gado que veio para o Brasil no período da colonização, era um gado completamente diferente desse. De uma missão jesuíta a partir do Pilar, né? A missão jesuíta do Pilar que eles depois chegam a Salgado de São Félix, depois constrói a igreja de São Félix, né? De Cantalice, né? Daí o nome da cidade Salgado, porque tinha áreas de muita salubridade, né? O que é importante a aula de campo, porque em vez de você ver aquilo que eu estava falando ontem, em vez de você ver geomorfologia, a parte econômica, geomorfológica, tal, na aula de campo a gente tem essa oportunidade de ver tudo isso em conjunto, né? O espaço na totalidade. Pode ser que aqui seja de camarão. De camarão. É até possível pelo Google Aquilo que o Alexandre está falando, da cultura do camarão, né? Desses viveiros. Aqui também do lado direito, né? Começa logo depois de uma serra lá. Pode serra lá. Começa logo depois. Gente, quem não sabe, isso é junco, viu? Esse capim aí, isso é junco, é uma planta nativa, né? Às vezes ele fica marrom, a gente pensa que ele está morto, Tá certo. não dá nada, só está descansando. No passado, as pessoas utilizavam isso para fazer colchão. Não havia o colchão de espuma, né? Era feito de junco, né? O colchão de palha, o famoso colchão de palha, era feito de junco. Lembrando que estamos ainda no Agreste, viu, gente? Aqui ainda é Agreste, tá? Ainda não chegamos na mata. Vocês olhando aí para trás, ainda agora eu vi, deu para ver as serras. E o Rio Paraíba vem no vale entre as serras. Aí agora eu vi, agora eu não estou vendo mais não.
Aí, como depois de Acauã, ainda ela está bem encaixada nas serras, né? O Rio Paraíba. Aí a gente caminha um pouco assim, porque eu já fiz essa... Isso daí deve estar relacionado também à caça da cultura. Olha o tamanho desse... Não sei. Olha a água lá, tá vendo? Olha a água jorrando. Certo? Itabaiana, viu? Por que eu falei que isso aqui é fora de rota? Porque Itabaiana, mesmo depois que a estrada de ferro chegou lá, quando se constrói e melhora as estradas de terra, Itabaiana vai continuar sendo rota. Então, eu acho que ainda hoje tem. Quem pode dizer isso é Joalisson. Mas você tinha ônibus de Campina Grande para Recife, passando por Uringá e Itabaiana. Os ônibus, você vai de Campina Grande para Recife, você vai passar ali perto de João Pessoa, né, lá em Santa Rita, e vai para Recife. A maioria do tráfego de transporte. Quando você vai para Recife, você sempre vai por lá. Mas por aqui é mais perto, por Itabaiana. E o tráfego e a estrada não era aquela de Buqueirãozinho que você pega ali perto do Cajá, não. A estrada era por aqui, pelo Ingá. Aquela estrada só vai ser construída ou asfaltada bem depois, né? Então o percurso aqui, em Itabaiana inclusive tinha uma parada. Ô Antônio, tu já viesse por aqui, para Recife? Tinha uma parada lá em Itabaiana, passava tipo uma meia hora. Eu não vou ter com certeza não, mas é mais ou menos isso. Itabaiana, relacionado ainda ao gado, viu? Itabaiana ela tinha curtume, tinha fábrica de sapato, fábrica de caixa de sapato. Você tinha tudo isso. Hoje eu não sei o que é que resta dessa cultura do couro aqui. Vocês estão vendo o rio, né? A gente vai imaginando o rio e a estrada de ferro está do outro lado, né? A estrada de ferro vai imaginando o rio também. A estrada de ferro vai cruzar o rio numa ponte de ferro mais à frente, num distrito de Campo Grande de um lado e Guarita do outro lado. Certo? É um distrito antigo, né? É centenário ele. Tem uma igreja centenária também. E observar que o rio aqui não tem muita várzea. A Margarida está chamando a atenção que o rio... De camarão também. E o rio, a várzea do rio aqui, ele praticamente não tem várzea, né? Praticamente ele corre quase que encaixado no leito mesmo, né, Alexandre? O trilho em Campina Grande, ela também dá a prosperidade de Campina Grande vem com essa ponta de trilho, né? Gervásio, professor da Gervásio, ele fala sobre isso, quer dizer, Campina Grande, a importância da graças à ponta de trilho e o algodão, mas o algodão com essa ponta de trilho, né? A ponta de trilho dava uma importância muito grande para a cidade. Campina Grande, quando o trilho chega lá, ela se torna, alguns autores dizem assim, uma cidade pernambucaníssima, né? Porque ela se volta toda para Recife, né? Toda a economia, as novidades que chegavam da Europa, que vinha para Recife, chegavam a Campina Grande, né? A chegada do trem é no momento esperado. Não, ela passa lá, Mas tá desativado? Não, ela tá aí, a gente vai passar ali na frente, por ela. Ela vem e atravessa o rio, porque a gente se distanciou um pouco do rio. Você vai ter a feira dela é muito pujante, a atividade comercial, o centro comercial é muito pujante, então ele vai polarizando toda essa região. Tá dando pra ouvir? Tá. Oi? Sim. Sim. Aí observa essa questão dessa relação regional desses municípios. Essas cidades todas elas são submetidas à Itabaiana. Que já é a região da mata, né? Nós estamos chegando na região da mata. E observem muito essa questão, é interessante, como essas cidades elas tiveram um apogeu e depois um declínio,
a arquitetura preservou muito. Então você vai ver muito prédio antigo. O que vai caracterizar, por exemplo, esse período colonial, já posterior ao colonial, essas casas, as casas mais importantes são caracterizadas pelo sobrado. As pessoas ricas, o que diferenciavam dentro dessa arquitetura era o sobrado. Que quem era comerciante, a parte de baixo era o comércio, e quem não era, a parte de baixo ficava destinado a estábulo, a escravo. Então, assim, o que destacava na perspectiva do status da área urbana era justamente a presença do sobrado. Mas vocês veem aí um casario bem expressivo. E as igrejas? Aquela ali de Guaribas, você vê o tamanho daquela igreja para um distrito. Guaritas, né? Guarita. Guarita. E a de Itabaiana é linda aquela igreja. Eu acho que é uma das mais bonitas aqui, que eu acho que tem dessa região aqui de Itabaiana. Gente, olha, uma cerca viva, né, de avelões, né? Isso era muito comum no semiárido, no sertão, essas cercas vivas. Não, terminou lá. Tá certo? É uma coisa que hoje quase a gente não vê, mas era muito comum. O rio está lá atrás. Olha, de primeiro, viu, a gente recomendava um bocado de livro, uns 10 livros, para se entender o Brasil. Para se entender o Brasil, precisa ler. E aí tem o cristalino ainda, viu? Lá na hora da gente falar da humana. Olha, tem que ler um livro que se chama Sobrados e Mucambos. Não pode deixar de ler. A gente, por exemplo, a estrada ela está cortando e você vê vestígio do cristalino, mas o Barreiras, a gente vai entrar no Barreiras e o Barreiras vai ser predominante quase toda a estrada. Mas quem está escavando Barreiras é o Rio Paraíba, então provavelmente aí no Rio Paraíba o cristalino em algum canto aflore. E ao redor, e no Rio Paraíba, seja no leito de Itabaiana ou as margens, você deve ter depósito de areias. O da Bahia, olha, Jorge Amado. Em parte da obra dele, alguns classificam como o ciclo da cana, embora o pessoal da literatura já discorde dessa definição, que é menino de engenho, que é até autobiográfico, quando acontece uma tragédia, o pai assassina a mãe, ele vai ser criado pelo avô, então ele vai vivendo essa infância no engenho do avô e retrata tanto a vida dele como todo o espaço. Depois vem a principal obra dele, que é Fogo Morto, é a principal obra dele, que vai retratar a decadência de um engenho que estava entrando de fogo morto. Aí você vai ter Doidinho, quando ele vai estudar em Pilar, o avô coloca no colégio interno, Doidinho, Moleque Ricardo e Usina. Essas 5 obras, ela pega o contexto da cana-de-açúcar, que explica muito essa região, inclusive a passagem do período do engenho para a usina. A gente vai ver ainda as usinas já, que já é um processo de exploração da cana-de-açúcar muito mais intenso do que o engenho. E muda a relação de trabalho. Ali era um sistema de parceria. O morador do engenho, ele tinha uma terra e ele produzia, ele criava, e ele dedicava o dia de trabalho ao dono do engenho. Na usina, ele é posto para fora e toda aquela área ela é tomada pela cana-de-açúcar. E quando ele vai dizer, a cana-de-açúcar vai subindo um morro, já é um processo de exploração da cana-de-açúcar muito mais intenso do que foi no período do engenho, que seria uma espécie de manufatura, enquanto a usina já seria uma produção fabril, industrial, já muito mais intensa. Então a obra de Zé Lins, ele é um grande escritor, principalmente essa parte de Menino de Engenho, que é justamente essa análise aqui você vê espacialmente a mata. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Compelidas a estarem a sós consigo mesmas e olharem para dentro de si
que muita gente até olha, mas o que vê lá não gosta e faz de conta que não existe. Mas ele nos convida a esse mergulho interior, né? Porque a gente tem o péssimo hábito de achar que conhece o outro, mas o primeiro ponto é a gente conhecer a si mesmo. Depois a gente pensa se vai conhecer o outro ou não. Então ele fez isso com muita propriedade, por isso que ele sabia falar tão bem desse eu, né? Do eu interior dele. Então a gente vai fechar esse momento com 2 poemas, que eu acho muito importantes. O primeiro é Debaixo da Marinha. Você quer fazer comigo? Sim. Quem não conheceu lá no memorial, esse é Maurício Santos, ele é o nosso guia, é o nosso caçula, que ele só tem 24 aninhos. Ele também é oriundo daqui, né? Ele tem uma história de superação muito grande, que eu sempre falo para as pessoas. Foi alfabetizado tardiamente, andava quilômetros para estudar, a mãe dele nem queria que ele fosse, mas ele ia, ele insistiu. Hoje ele está no memorial como guia, ele tem poesias autorais, ele é um futuro historiador, então a gente sempre faz questão de abraçar essas pessoas, porque ele tem uma carreira muito brilhante, ninguém cai de paraquedas no lugar errado, é o lugar certo. Então, posteriormente, as futuras gerações, quem sabe ele vai estar aqui no meu lugar, falando para vocês, recebendo, e para nós é uma honra, né? E hoje a gente tem uma equipe toda de pessoas que tem esse compromisso, esse sentimento de pertencimento. Então vamos fazer para vocês Debaixo do Tamarindo. No tempo de meu pai, sob estes galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Hoje, esta árvore, de amplos agasalhos, guarda como uma caixa derradeira o passado da flora brasileira e a paleontologia dos cavalos. Quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar nos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. Augusto dos Árvores, meu filho, não tem alma, e esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, por que sua ira não se acalma? Não vê que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs almas nos cedros, no junquilho, e esta árvore, pai, possui minha alma. Disse e ajoelhou-se numa rogativa. Não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado branco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. Augusto dos Anjos, Árvore da Serra.